Senhor, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, meu Pai. Ó Senhor, meu Deus, vai fortalecendo, Senhor, fortalece, meu Pai, a tua casa, Senhor, vai trazendo mais mulheres e homens, Senhor, para ajudar, Senhor, na caminhada, meu Pai. Ah, Senhor, homens e mulheres, meu Pai, que sejam os guerreiros, Senhor, forte e valente, meu Pai. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, meu Pai. Ah, Senhor, Tu és grande, meu Pai, Tu és maravilhoso. Vai reavivando, meu Pai, a Tua igreja, a Tua casa, meu Pai. Vai visitando, Senhor, a casa do Teu povo, Senhor. Vai visitando os lares, meu Pai. Ah, Senhor, vai dando livramento, meu Pai, os jovens, as jovens, as crianças, os idosos, meu Pai. Vai, meu Pai, dando livramento, Senhor, a cada um, Senhor. Visita, meu Deus, meu Pai, a casa dos idosos, Senhor. Ah, Senhor, vai dando saúde, vai dando livramento, meu Pai, a cada um, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, meu Pai. Ó, Senhor, Tu és grande, Senhor. Tu és poderoso, meu Pai. Tu és santo, Tu és fiel. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, meu Pai. Ah, Senhor, nos ajuda na caminhada, Senhor. Vai fortalecendo aquele que está fraco, Senhor. Ah, Senhor, vai aumentando a fé dele, Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia, Senhor, meu Deus. Ah, meu Pai, Tu és poderoso, Tu és santo, Tu és fiel, Senhor. Vai ajudando, Senhor, cada um de nós na caminhada. Glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, meu Pai. Ah, Deus grande, Deus poderoso, Deus fiel, meu Pai. Tu és, meu Pai, poderoso na minha vida, Senhor. Se não fosse Tu, eu não era nada, Senhor. Eu só era pó, meu Pai, cinza, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelos livramentos, Senhor, por tudo, meu Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Tu és poderoso, santo e fiel, meu Pai. Glória a Deus. Eu já Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sal da igreja com a paz do Senhor. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos abrir nossas harpas para nós louvar o hino da harpa cristã. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Oi. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O 212 da harpa cristã. 212. Glória a Deus, aleluia, Jesus. 212. Amém. Glória a Deus, aleluia. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava ou se travar no lance imprevisto. Na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vida.
vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vê com que valor combate contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando ataca outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava ou se travar no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dai depressa, não vacile, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava ou se travar no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se reída, mas são poucos os soldados para batalhar. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, quando a luta se trava ou se travar no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. O 151 da harpa cristã. 151 da harpa cristã. Glória a Deus, aleluia. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com a tua bondade, ficará ao pé de mim. Meu coração aberto está para a tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som
teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom, querendo consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua bondade e a tua santa grei. Deixai-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, o 77 da harpa cristã. Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, querem ser alegre qual bom lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela seda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Nesse mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhe a mensagem de amor sem par, com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela seda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela seda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito esplandecer teu ser, o amor de Cristo, divinal prazer. Queres nesse mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela seda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Glória a Deus, aleluia. Guarda o contato com teu Salvador. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
Deus grande e poderoso, Tu és fiel, Senhor. Vamos se pôr de pé para nós, vou deixar aqui a palavra de Deus na nossa vida. Vamos se pôr de pé para nós, eu fazer aqui a oração. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Em Salmo 139, versículos 23 e 24. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Glória a Deus, aleluia. O versículo 23 e 24... nós somos tão dependentes de Deus que só Ele pode examinar o nosso mais profundo ser. Só Ele pode nos levar pelo caminho eterno, nos mostrando onde temos errado. Senhor, não quero te ofender, me ajude a melhorar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele está ensinando aqui que nós temos que melhorar, né? Cada dia mais. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar de pé para nós fazer oração, para passar para as oportunidades. Glória a Deus, aleluia. É mesmo, perdoe, pode sentar. Glória a Deus, aleluia. Glória, 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 glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és grande e poderoso. Senhor, vai usar-nos, Senhor, tremendamente, meu Pai, cada um, Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, meu Deus, vai fortalecendo, Senhor, cada um, meu Deus e meu Pai, caminhada, Senhor, vai visitar, meu Pai, os familiares, meu Pai, de cada um, Senhor, vai dar livramento, meu Pai. Senhor, meu Deus, guarda, Senhor, vai guardando, meu Pai, nós cada dia, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, o pastor, meu Pai, que vai deixar a palavra, meu Pai, que é culto, meu Pai, de doutrina hoje, Senhor. Senhor, meu Deus, vai botando, Senhor, vai engrandecendo ele, meu Pai, cada dia mais, Senhor, vai fortalecendo, Senhor. Meu Deus e meu Pai, vai dando da Tua graça e do Teu poder, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Palmas que engrandeça o Senhor Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor, igreja amada. Deus abençoe a igreja amada do Senhor Jesus, culto de ensinamento, glória a Deus. Para a meditação da igreja amada, Jeremias, capítulo 1, glória a Deus. Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e 12, amém, povo de Deus. Deus abençoe toda a igreja amada. Nossa querida irmã Turica ali, Deus abençoe. Grita, igreja, Turica, Jesus te ama. E nós também. Deus abençoe tua família. Amém. Igreja, só para a meditação, Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. Amém, igreja? Diz assim: ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que és que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Quem diz amém, igreja? Igreja, abre a Bíblia nesta noite no ensinamento, Hebreus capítulo 11, verso 1, igreja amada, glória a Deus, os heróis da fé, graças a Deus, nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo fez questão de mandar colocar o nome desses guerreiros aqui nos heróis da fé. Ou seja, Jesus é o nosso maior exemplo, igreja, mas ele deixou algumas pessoas aqui de fé para nós imitar a fé deles, igreja. Então hoje, se a tua fé e a minha fé estiver fraquinha, nós vamos aumentar a nossa fé através da palavra de Deus, porque em Romanos capítulo 10 vai dizer, amados e amadas, que a fé vem pelo ouvir, igreja do Deus vivo, e ouvir da palavra de Deus, amém? Então vamos lá, Hebreus capítulo 11, aí vocês vão ler comigo aí, ó, do versículo 1, amém, até o versículo 8, Hebreus capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 8,
Aí depois a gente vai para o versículo 22. Amém, igreja? Até o 26. Aí depois só muda o versículo 30 até o 34. Amém, igreja amada do Senhor Jesus. Deus abençoe a igreja amada, porque precisamos da palavra, pois a palavra nos limpa, a palavra nos purifica, a palavra nos conserta, a palavra nos renova, a palavra nos dá vida, não é, igreja amada? Quem achou diz amém. Graças a Deus. Versículo 1 até o versículo 8, igreja. Vamos lá. Diz assim, do 1 a 8. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que se havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Igreja amada, versículo 22 agora, 22, igreja amada, até o 26, 22 até o 26, amém? Diz assim o versículo 22 de Hebreus 11, é mesmo. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vertupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Versículo 30, igreja amada, versículo 30 até o 34, versículo 30, diz assim a poderosa palavra de Deus: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 vezes, durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, meretriz, significa prostituta. Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espiãs. E os espiãs aqui acolhendo os homens de Deus, acolhendo em paz os homens de Deus. E que mais direi?
faltar-me aí é tempo, contando sobre Gideão, Baraque, Sansão, de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. A igreja amada diz amém. Fecha teu olho, Pai. Foi lido a tua palavra, Pai. A tua palavra é alimento, a tua palavra, Senhor, é lâmpada, é luz, a tua palavra é remédio. Entra com a tua palavra pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, para o nosso coração, para a nossa mente. Abençoa essa irmã querida, esse irmão querido. Enche eles da tua palavra, nos enche da palavra, aonde chegar a palavra nos quatro cantos da terra, Pai. Liberta, cura, salva, perdoa, santifica-nos pela palavra, nos prepara para o arrebatamento, não deixa nenhum ir para o inferno. Eu te peço, Senhor, que a tua palavra venha trazer salvação e libertação. Renova-nos, Senhor, dá um coração segundo o teu, em nome de Jesus. Sente, igreja amada, palavra poderosa, igreja amada. Veja Hebreus capítulo 11, nós estamos estudando nesta noite, nesse culto de doutrina, povo de Deus, povo, aleluia, do Senhor, no capítulo 11, aleluia, é um capítulo conhecido. Se você ler o livro de Hebreus, você vai ver que o Hebreus 11 é o capítulo mais conhecido. Todo mundo, crente que gosta de Bíblia, vai saber que Hebreus 11 vai falar da fé. Hebreus 11 vai falar da fé, que é o firme e fundamento das coisas que não se viram e creu. Então, Hebreus 11, nós vamos ver pessoas dedicadas, pessoas cheias de Deus, pessoas que nada tirava eles do foco. E essas pessoas são exemplos para mim e para vocês, mas sabemos que o maior exemplo é Jesus, que nunca falhou. Então, igreja amada, este livro de Hebreus, no capítulo 11, é o capítulo mais conhecido dessa carta, epístola, carta, amém, igreja? Então, os heróis, glória a Deus, são pessoas comuns, que nem vocês, que nem eu. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou e não choveu durante 3 anos e 6 meses, depois orou de novo e choveu, ou seja, homens de fé e coragem. Então nós vamos ver aqui sobre pessoas de muita fé, igreja amada. Olha só que maravilha, a galeria dos heróis da fé. O Senhor fez questão de colocar esses nomes para nós entender que vocês e eu, nós só perde a guerra se nós quiser, só perde a batalha, a peleja se você e eu quiser. Só não é liberto quem não quer, só não se santifica quem não quer, porque Jesus está dando a senha, e a senha é a palavra dele entrando em você, igreja amada, entrando em mim. A fé aumentar. Esses homens eram homens sujeitos, mulheres também como Raabe, sujeita, glória a Deus, a sua vida, mas a fé delas era uma fé grande, a fé deles era uma fé em Deus, e essa fé em Deus fazia eles vencer obstáculos, fazia eles vencer pecado, fazia eles vencer o mundo, fazia eles vencer demônio, vencer o fogo, vencer a água. Não é mentira, não é história, aconteceu. Então que esta fé venha fazer eu e você ser fiel até o fim, igreja amada do Senhor. Esses homens de Deus e mulheres de Deus superaram grandes obstáculos, e nesta peleja, nesta corrida, nesta perseverança, Deus sempre era glorificado na vida deles e na minha e na sua. A fé que esses homens de fé de Deus e mulheres demonstravam, aleluia, grandes responsabilidades na história, aleluia. Esta fé deles fez
eles estão na galeria dos heróis da fé. Esta fé, perseverança, dedicação, obediência, fez Deus se agradar tanto que colocou o nome deles no livro de heróis da fé. Heróis, alguém que ganha medalha, alguém que ganha troféu, alguém que ganha, aleluia, algo, e eles viam a maior recompensa, que era a recompensa lá no céu. É o que você e eu espera, a maior recompensa lá no reino de Deus, igreja amada. Esta fé desse povo de Deus, de Hebreus capítulo 11, aleluia, fez ele ser chamado de heróis da fé. Essa mesma fé que eles tiveram, igreja do Senhor, nunca recuaram. Eu e você devemos imitar. É uma fé que gera confiança em Deus. É uma fé que sai o medo. É uma fé que sai o pensamento negativo. É uma fé, aleluia, que vai gerar confiança em Deus acima de todas as coisas. Olha a fé do primeiro homem de Deus chamado Abel. É uma fé para você, minha irmã. É uma fé para mim, meu irmão, e para você, meu irmão, imitar. Porque se aconteceu isso, se Deus se agradou da fé de Abel, Ele se agradará da minha fé e da tua fé, se nós tivermos essa fé que Abel tinha. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Veja que quem escreveu Hebreus capítulo 11 foi falando logo da fé de Abel, porque o próprio Jesus falou bem da fé de Abel, ainda que ele morreu, ainda que custou o sangue dele. Jesus disse: olha fariseu. Jesus falou: olha, vocês fariseus, vocês, aleluia, que, aleluia, matam os profetas, os que amam a palavra, os que amam a verdade, os que amam a doutrina, os que pregam a verdade, vocês que matam os profetas, aleluia, o sangue de Abel clama até hoje. Ou seja, as injustiças contra a igreja de doutrina, Jesus diz: o sangue de Abel até hoje fala. Mas o escritor de Hebreus vai dizer que o sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue de Abel. Então, meus irmãos e irmãs, glória ao nome de Jesus. Esta fé de Abel foi o primeiro exemplo de homem de fé. Abre a Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 4, bem aí. Deixa ela aberta, igreja amada, que nem nosso pastor Vantes fala. Deixai a Bíblia aberta. Olha o versículo 4, olha. Pela fé, Abel ofereceu a Deus. Ele ofereceu a quem, igreja? Abel? Isso, igreja está ligada, glória a Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o que? Maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Dando Deus, ou seja, falando Deus, olha, Deus falando de Abel, olha Deus falando de Abel. Quem quer que o céu fale de você nessa noite, dá glória a Deus. Quem quer que Deus fale bem de você, dá glória a Deus. Quem quer que o céu fale de você, como é maravilhoso saber que Deus fala bem de mim, de você, igreja. Não é mentira, está na Bíblia. Deus falou bem de quem? De Abel, muito bem. Ofereceu, porque ele ofereceu sacrifício, uma oferta a Deus. Aleluia. Aí diz que Abel alcançou testemunho. Testemunho é alguém falar bem, um bom testemunho, um bom caráter, um crente autêntico. É isso, olha. Deus falou bem, aleluia, dos dons de Abel. E por ela, depois de morto, olha, mesmo depois de morto ainda fala: eita glória, até depois de morto, até os teus ossos, os macumbeiros vai fazer macumba, eles vão lá no cemitério, aí o demônio diz: nesse aí você não toca, esses ossos pertencem àquele lá de cima, até teus ossos, até os nossos ossos tem bom testemunho, porque, igreja, quando tu agrada a Deus, nem o demônio pode tocar. Só se for permissão de Deus para o nome dele ser glorificado, que nem tocou em Jó. Igreja, abre a Bíblia nesta noite. Gênesis capítulo 4, versículo 3. Gênesis capítulo 4, versículo 3, igreja. Gênesis capítulo 4, glória a Deus, versículo 13. Amém, povo de Deus? Gênesis capítulo 4, versículo 3. Quem achou, fica de pé, em nome de Jesus. Amém, filho, leia. Só o versículo 3. Amém.
Deus te abençoe, filho. Quem foi que trouxe uma oferta ao Senhor no fim do dia, ou seja, quando estava se pondo o sol? Quem entendeu aí? Quem foi que trouxe uma oferta a Deus aí, que o pequeno Vitor leu? Quem foi que trouxe uma oferta ao Senhor aí? Caim, igreja. Agora olha o versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura também. Aí dizia atentou. Atentou, igreja, significa se agradou, amém? Atentou significa se agradou, ou seja, Deus. E atentou, quem aí, igreja? E atentou, glória ao nome de Jesus, o Senhor para Abel e para a sua oferta. Versículo 5, igreja. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, ou seja, não se agradou. Aí o que foi que aconteceu com Caim? Olha, e descaiu-lhe o seu semblante, ou seja, descaiu. Caim ficou triste. Caim, amada igreja, ficou irado. Amém, igreja? Quem trouxe primeiro a oferta para Deus, Caim ou Abel? Caim, igreja, não foi Abel. Quem trouxe primeiro, Vitor leu. Quem trouxe primeiro foi Caim, amém? E depois, quem trouxe a oferta depois? Deus se agradou das duas ofertas, igreja? Não. Assim é na igreja do Senhor. Está cheio de evangélicos no Brasil e no mundo, mas a igreja que vai subir, o povo que vai subir não é as quatro paredes, é o povo que está agradando a Deus. Quem crê que a palavra de Deus é a verdade, diga amém. Deus quer que eu e você agrade a Ele, igreja, que nem Abel. Igreja, nós estamos na doutrina. A doutrina é tipo que nem diz o povo, as mulheres que lavam roupa, lavar a roupa suja. Jesus está te lavando nessa noite. Jesus está me lavando nessa noite. Ele sempre quer mais de mim, ele sempre quer mais de você. Ele poderia ter dito, não, Abel e Caim é filho de Eva, eu amo Eva, eu amo Adão, eles pecaram, mas eu perdoei. Ela, aleluia, me adorou quando nasceu Caim, ela me adorou quando nasceu Abel. Eu amo todos, mas Deus, igreja, Ele deu a vida pelo pecador, mas Ele quer que o pecador agora nasça de novo, amada igreja, seja nova criatura. Porque tu vem para o culto de doutrina, porque tu não é perfeita. Porque que eu venho? Porque eu não sou perfeito. Nós temos sempre que estar agradando a Deus e querer saber o que Ele quer de nós. Ele se agradou de Abel. Por quê? Grita, por quê, pastor? Por quê? Porque ele se agradou de Abel e aceitou a oferta de Abel, igreja? Porque que o nome de Abel, mesmo depois de morto, Deus fez questão de colocar, amada igreja, lá na Bíblia, no capítulo 11, nos heróis da fé. Porque mesmo depois de morto, igreja amada, Deus fez questão. Porque Deus se agradou de Abel. Porque Abel compareceu diante de Deus com a fé verdadeira, com a fé de consagração. Sabe o que é consagração? É se afastar do que desagrada a Deus. Consagração é agradar a Deus. Consagração é tirar o pé daquilo que é mal, é tirar o olho daquilo que é mal, é tirar a mão daquilo que é mal, é tirar o corpo daquilo que é mal. Consagração é oferecer o corpo, é oferecer a alma, é oferecer o espírito, é oferecer as suas vestes ao Todo-Poderoso. Aleluia. Foi isso que Abel fez. Abel consagrava a sua vida a Deus. Diante de Deus, Abel apareceu, igreja, com a fé de consagração, agradando ao Senhor. A oferta de Caim foi rejeitada. Grita, por quê, pastor? Sabe por que a oferta de Caim foi rejeitada? Porque ele estava destituído da fé sincera. Não é, igreja, eu tenho que falar porque é a Bíblia, aqui a palavra é para nós, é para mim, é para vocês, é para todos nós. Eu vou sempre pregar assim na doutrina, porque é Deus, é o Espírito Santo que manda, amada igreja, é para todos nós. Grita, é para todos nós. É, amada igreja, bota na mente. Olha, porque que Deus não se agradou da oferta de Caim, porque não tinha fé sincera, não era obediente, porque as suas obras eram má, igreja. Deus tem prazer na minha oferta, nas nossas ações de graça, só quando nós nos esforçamos, só quando nós agradamos a Deus em primeiro lugar, só quando vocês querem viver uma vida reta, de conformidade
conformidade com a vontade de Deus. Aleluia. Primeiro não é a minha, primeiro não é a tua, primeiro é a de Deus, é a de Deus, é a de Deus. Deus se agradou de Abel, e a igreja que vai subir é o povo que agrada a Deus. Então nesta noite, não importa o que tu fez, não importa se tu não estava agradando, o importante é agora. Ele está com os braços abertos, ele diz: me agrada minha filha, me agrada meu filho, renuncia o que eu não gosto, renuncia. Tu pode vencer isso, tu pode vencer essa tentação, tu pode vencer esse pecado. Aproveita a oportunidade, porque Jesus não voltou ainda, e ele vai voltar, e vai buscar, e vai levar um povo que tem a fé de Abel. Abre a Bíblia aí, igreja amada, lá em 1 João, não é em João não, no meio da Bíblia, é em 1 João. O que é 1 João? É a primeira carta, é a primeira epístola, lá perto de Apocalipse. 1 João capítulo 3, versículo 12. A Giovana Clara achou, e você acha também, igreja amada, porque cada dia você está aprendendo. Você que não sabe ler, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Não é invenção, amada igreja. Ai de mim se eu não for verdadeiro, ai de mim se eu não falar a verdade. Você sabia que quem ama mais é quem fala mais a verdade? Quem passa a mãozinha na cabeça direto, na verdade não ama. Mas quem ama quer ver no céu, quem ama não mente, quem ama é verdadeiro, ainda que doa, ainda que seja incompreensível. Quem ama fala a verdade, porque quer ver no céu. É por isso que eu sou verdadeiro, que eu prego a palavra, porque você é preciosa para Jesus, é precioso, e só é liberto quem ouve a verdade. Leia, filha. Amém. Não como Caim. Não como quem? Caim. Meu Deus, espera, calma, uma pausa. Está vendo como é o Espírito Santo? No Velho Testamento, no livro de Gênesis, Moisés, quem escreveu, falou de Abel e Caim. Quem foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis, para quem não sabe. Agora no Novo Testamento, João, o discípulo do amor, vai falar a mesma coisa. O Espírito de Deus testifica, igreja. Está vendo? Isso se chama contexto. Você lê o texto, mas na Bíblia vai ter passagens que tem o contexto, que você pode acompanhar. Você não vai ler só aí, você vai ler o contexto. É os nomes pequenininhos que você pode acompanhar o contexto, que é o mesmo assunto lá na frente. Para você conhecer mais a palavra, para você adquirir sabedoria, você tem que fazer isso. Não só texto isolado, mas o contexto. Quem entendeu diz amém? Leia, filha. Não como Caim. Não como Caim. Caim era de quem? Maligno. Oxe, o maligno. Caim não era de Deus? Quem fez Caim não foi Deus, igreja? Mas está dizendo que Caim é do maligno. E matou o seu irmão. O que Caim fez? Matou seu irmão. Matou o seu irmão. Tem mais? E porque causou matou. Porque as suas obras eram más, e de seus irmãos eram. Deus abençoe, filha. Foi 1 João capítulo o quê? 3, versículo 12, não foi? Amada igreja, isso é exemplo para vocês e para mim. Veja, o nome de Caim estava em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, igreja? Caim? Estava lá o nome dele falando bem dele, de Caim? Estava o nome de quem? E lá no céu não é diferente. O nome teu, o nome meu estará no livro da vida, porque nós andamos agradando a Deus igual a Abel, igreja. Amada igreja, glória a Deus. Olha o versículo 10, ó. 1 João 3 e 10, olha. 3 e 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aqui é uma prova viva que nem todo mundo é filho de Deus, é criatura, amém, igreja? Porque você está vendo aqui, não pastor, mas a Bíblia está dizendo que tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Quem não ama seu irmão não é de Deus. Quem ama seu irmão é de Deus. Glória a Deus. Está aqui Vitor. Está aqui Mirelle. Se Vitor tiver raiva de Mirelle e não quiser ficar perto dela, ele é de Deus?
Mas não quer dizer, igreja do Senhor, que a pessoa é do diabo para sempre. Enquanto a vida há esperança, enquanto a vida há esperança, ainda que as pessoas estão aí matando, roubando, usando drogas, se prostituindo, fazendo macumba, porque os macumbeiros dizem que tem religião, mas ele mata o próximo, ele faz mal ao próximo. Então eles são filhos do diabo, diz a Bíblia. Porque quem não ama o seu irmão é filho do... Então a Bíblia diz que os macumbeiros que matam o próximo, que faz macumba, são filhos do diabo. Não é eu, é a Bíblia. Mas nós amamos os macumbeiros, nós queremos o bem deles, nós oramos por eles para Jesus salvar eles, amém? Né, igreja? É a Bíblia. Por isso que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus se manifestou, diz a Bíblia em 1 João 3:8, para desfazer as obras do diabo. Eu, vocês, nós, estava nas garras do diabo. Jesus te ama, Jesus veio te trazer para o caminho certo. Então, pelo amor de Deus, igreja querida, a palavra é para mim e para vocês. Anda no caminho certo, igual a Abel. Glória a Deus. Porque o nosso nome está no livro da vida, meus queridos irmãos. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Abel foi um homem que nos primeiros tempos da humanidade, ele preferiu confiar em Deus, ele preferiu obedecer, ele preferiu ofertar o de melhor, consagrar a sua vida, consagrar a sua oferta a Deus. Lembra de Jesus? Se tu tiver mágoa contra o teu irmão, antes de tu deixar a oferta no altar, vai lá e se reconcilia com teu irmão, depois vem e traz a ó. Nem a nossa oração não sobe se nós tiver raiva. Diz a Bíblia que se a pessoa tiver intrigado da esposa, se tiver intrigado um com o outro, a oração não passa do teto. É a Bíblia que diz, igreja. A Bíblia está mostrando, a palavra de Deus mostra que o sacrifício de Abel foi feito com fé. Foi esta fé de obediência e de temor que agradou a Deus. Ele fez um culto a Deus, amém, igreja? O culto prestado por Abel foi verdadeiro. A fé de Abel foi uma fé operante, foi uma fé diferente da fé do seu irmão Caim. Jesus ama a todos, sim ou não? Sim. E aí, igreja? Mas por que ele não passou a mão na cabeça de Caim, igreja? Porque grita: Deus é balança justa. Agora ele teve misericórdia de Caim. Sabe o que ele falou para Caim? Caim, por que tu se irou? Deus falou, está lá na Bíblia. Aonde o irmão Vitor leu, lá na frente, se ele lesse mais, ele ia ver que Deus falou: Caim, por que tu ficou triste? Por que tu se irou? Por que tu ficou com raiva? Olha, Deus dando uma chance a Caim. Deus é tão maravilhoso, Ele é tão misericordioso, Ele só derrama a ira dele quando Ele vê que não tem mais jeito para o pecador. Se tu fizer o bem, Caim, eu, teu Deus, vou aceitar. Olha que bênção. Eita glória. Deus é maravilhoso, Ele é amor verdadeiramente. Olha, se tu fizer o bem, eu vou aceitar. Mas se você fizer o mal, Caim, o pecado está à porta. Glória a Deus. Como nós aprendemos a palavra de Deus sempre, né, igreja? É tão bom. A gente vai vigiar mais depois de um culto abençoado de doutrina, porque a palavra é para todos nós. Os cristãos, vocês, os cristãos, assim como foi Abel, deveriam ser em tudo confiantes, fiéis, obedientes, consagrado, dedicado, porque Jesus, glória a Deus, é tudo na sua vida. Se a fé de Abel está na Bíblia, no livro de Hebreus, no livro de 1 João capítulo 3, versículo 12, se a fé de Abel está em Gênesis, igreja querida do Senhor, aquele sangue de Abel, aquela injustiça, porque Abel era fiel, Abel andava na doutrina, Abel andava agradando a
Deus. Abel andava na porta estreita, Abel andava no caminho estreito, Abel andava servindo a Deus de verdade, igreja querida. Então, se o sangue de Abel foi falado, quanto mais o sangue de Jesus que te purifica, que te liberta, que te cura. Olha para o sangue de Jesus que tu vai ser liberto. Olha para o sangue de Jesus que tu vai obedecer. Olha para a palavra de Jesus, igreja do Senhor, porque o sangue de Jesus fala mais alto. Eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, igual Abel, até morrer eu vou proclamar. Se santifica a igreja, agrada a Deus, querido irmão, querida irmã. Isso não foi invenção. Tu acha que eles iam morrer para você fazer o que quer, para você, aleluia, não agradar a Deus? Eles morreram para a palavra de Deus chegar até você e até mim, para nós também agradar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós agradar a Deus, igreja. Aleluia, glória a Deus. Os cristãos têm que entender isso. Hebreus 12, 24, abre aí, igreja, 12, vem aí mesmo, 12 e 24, amém, irmã Gileide, abre aí, 12 e 24. Você vai ver que a fé, o sangue de Jesus é maior do que o de Abel, fala mais alto até hoje. Deixa a Bíblia aberta, igreja amada, no livro de Hebreus, amém, porque aí você vai meditando. Aí eu vou voltar para Hebreus sempre, deixa aberto em Hebreus, capítulo 11, Hebreus capítulo 12, versículo 24 apenas. Deixa a Bíblia aberta, amada igreja. Amém. E a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspiração, que comunica algo melhor do que aquele de Abel. Do que o de quem? De Abel. Deus abençoe, serva de Deus. Está vendo o escritor aos Hebreus? Ele está falando que Jesus é o mediador. O que é mediador? Para quem não sabe, mediador é uma ponte. Mediador é uma ponte que leva para outro lugar. Então aqui está dizendo que Jesus é o mediador, é alguém que liga ao Pai, é o único que liga ao Pai, que liga ao céu. Então está dizendo que ele, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, ou seja, derramado, aspersão foi derramado, aspersão foi aspergido, tirado dele, aspersão, está dizendo aí no versículo 24, olha, que fala melhor do que o de Abel, amada igreja. Agora no versículo 25, olha, é a Bíblia, igreja, é doutrina. Eu tenho que ser fiel primeiro a Deus. Eu tenho que falar a palavra, igreja. Por favor, não fique triste, não pense errado. Eu tenho que pregar, porque se eu não pregar a doutrina, eu não estou sendo fiel a Deus. Se eu estou pregando a doutrina, é porque eu quero ver você no céu. 25. Vede que não rejeiteis ao que fala. Olha só, quem escreveu a Bíblia não foi o Espírito Santo? Então é o Espírito Santo que está falando. Foi homens, 40 pessoas, mas eles estavam cheios de Deus, do Espírito Santo. Então está falando, para ele e você, igreja, eu não posso inventar, é a Bíblia. Não rejeite ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia. Quem era que advertia o povo usando Moisés? Era Deus, sim ou não? Aqui está dizendo, não rejeite ao que fala. Não escaparam. Teve crente que saiu do Egito 40 anos rodeando e mesmo assim não escaparam. Que tristeza. 40 anos rodando a terra para entrar na terra prometida e ainda não chegar lá. Assim vai ter crente que não vai subir. Está aqui na terra, é crente, mas no final não vai subir. Por quê? Porque a Bíblia é quem diz, igreja. Que não seja eu, meu amado, minha amada, que não seja você. Até Judas, não estava certo que ia ser Judas, que ia ser o traidor, não. Foi porque deixou o diabo entrar. Não está certo quem é que não vai subir, não, igreja. É só no final, porque ainda dá tempo de se arrepender as pessoas. Não rejeita o que fala, porque não escapou aqueles que na terra, aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia. Muito menos nós, falando de você agora, falando de mim agora, olha aí, amada igreja, falando de você e de mim, a palavra de Deus, o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, igreja, a palavra de Deus diz a Bíblia, e em Hebreus mesmo, ela penetra até a divisão da
e do Corá e da junta aí. É apta para discernir a intenção do pensamento e do Corá. Vocês entenderam agora? É a Bíblia, amada igreja. É ela que pode ver que está dentro de mim e de você. Ah, o pastor conhece a minha vida. Que conversa é essa? Não, não é isso não. É para todos nós a palavra. Diga amém. Olha aí, ó. Olha aí. Glória a Deus. Se não escapar aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós. Se nos desviarmos daquele que é dos céus. Está falando de Jesus. Se você se desviar, se eu se desviar, se Jesus voltar, se nós morrer, aleluia, sem estar na posição, sem estar agradando, sem estar fazendo a vontade dele, está dizendo, aleluia, aleluia, glória a Deus, que não escapou aqueles do passado, quanto mais você e eu, se nós rejeitar aquele que é do céu. Quem é que é do céu? É Jesus, amada igreja. Então nesta noite rasga teu coração. Eis-me aqui, Senhor, eu sou falha, tenha misericórdia de mim, dá-me força para eu te servir, dá-me força para eu te obedecer, arranca tudo que não presta da minha vida, Senhor. É a tua palavra que me mede, é a tua palavra que me examina, é a tua palavra que está falando como é que eu estou. Tenha misericórdia, ainda dá tempo, igreja, Jesus quer salvar todo o pecador que se arrepender de verdade. Glória a Deus, aleluia. Amém ou não amém, igreja? Amém. Vocês viram aí, amada igreja? Disse Deus, por falta de conhecimento, o povo levado cativo. Disse Jesus, examinai as escrituras, tem palavra de vida eterna, elas testificam de mim. Vocês não querem vir para ter vida eterna. Está lá em João 5,39, amados. Por isso que quem vai perder é o diabo, quando ele vê tu na tua casa lendo a Bíblia, consagrando a tua vida, jejuando, vigiando, louvando, orando no café, orando no almoço, orando na janta, lendo a Bíblia de dia, orando para dormir, orando de madrugada, antes de ir trabalhar, ora, pega a família e faz um comércio em casa. Não tem demônio que vença. Tu vai ter sintonia com o Espírito Santo. Nós vamos ter sintonia com o Espírito Santo. Nós vamos saber do que o Espírito Santo gosta. E nós vamos agradar a Ele, nós vamos ter discernimento de Espírito. Heróis da fé. Você acabou de conhecer um herói da fé chamado Abel, que Deus fez questão de botar o nome dele. Meu servo vai estar na galeria dos heróis da fé. Ainda que na terra parecia que ele estava perdendo, parece que a igreja verdadeira está perdendo, parece que a igreja de doutrina está perdendo. É pouca gente, é poucos que é fiel, é poucos que obedece, é injustiça para quem ama a doutrina, é calúnia, é tudo que não presta. Perde emprego, perde família, perde amigo, perde amiga, perde parente. Mas é que nem Abel, ainda que eu morra, eu vou para a glória, eu vou para a glória, eu vou para a glória. Alguém vai lembrar, este homem aí não está mais na terra, mas foi um santo homem de Deus. Essa mulher não está na terra, mas foi uma santa mulher de Deus, para a glória de Deus. É isso que Ele quer de nós, amada igreja. Agora imagine o testemunho de Enoque. Agora imagine, Deus falou bem de Abel, amém, igreja? Deus falou bem de Enoque, amém, igreja? Abre a Bíblia, Hebreus 11:5. Glória a Deus. 11:5. Irmão Abel. Hebreus 11:5. Vamos ser justos, né, igreja? Um de cada vez, para depois volta tudo de novo. Amém. Pela fé, Enoque foi transportado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus transportou, visto como antes da sua transportação alcançou testemunhos de que
agradar a Deus. Deus te abençoe, irmão Abel, servo de Deus. Igreja amada, a palavra de Deus é a voz de Deus, a palavra de Deus é a boca de Deus. Quando a gente conhece a verdade, a gente é liberto. Quando a gente vê esses homens de Deus agradando a Deus, a gente quer agradar também. Quando a gente vê, aleluia, que o prumo é esse, não tem outro prumo. Quando a gente vê que a régua é essa, não tem outra régua, e regra também não tem outra regra, a gente diz: se é assim, eu quero, se é assim, eu vou fazer. Olha aí, igreja, olha aí, Enoque também agradou a Deus, igreja, que benção. Deus se agradou de Enoque. Enoque é um tipo de igreja que vai ser transladada. Transladado significa ser arrebatado, transladado significa tirado para fora, fora da terra, fora deste mundo, entendeu, igreja? Então Enoque é um tipo de igreja que agrada a Deus, que não vai para o inferno, que vai ser arrebatado, que não vai ficar na terra, nem os ossos vai ficar na terra, nada vai ficar. É isso que Deus quer, que você, amada igreja, que eu, amada igreja, ainda que tu não é perfeito, ainda que tu não é perfeito, ainda que eu não sou perfeito, mas Deus quer que nós se esforce para agradar a Deus. Deus quer olhar lá e falar bem de você, e falar bem de você, e falar bem de mim, igreja. Como é que está a nossa vida espiritual com Deus? Glória a Deus, aleluia. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Ou seja, a igreja dos últimos dias, que é fiel à sã doutrina, que não se contamina com o mundo, não vai ver a morte, porque em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, está escrito: porque o mesmo Senhor vai descer do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo vão ser ressuscitados, e depois nós que estiver vivo, vai ser também arrebatado juntamente com eles ao encontro do... É um tipo de Enoque. Jesus vai nos levar. Um dia nós vamos sair dessa terra velha de cansaço, de tristeza, de choro, de injustiça. Quanto mais nós queremos se santificar, mais o diabo nos persegue. Quanto mais nós queremos agradar a Deus, que nem Enoque, que nem Abel, mais igreja do Senhor, a maioria não vai, aleluia, a gostar de nós. Mas o importante é que a minoria está agradando a Deus. Ainda dá tempo. Quem não estiver agradando a Deus, ainda dá tempo. Ele não está aqui para condenar e nem para apontar. Ele está aqui para mostrar a verdade. A verdade é remédio. Pecado é ferida é pecado, e a palavra é remédio. É mertiolate que cura, que sara, que liberta. Glória a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus, irmão. Eu nunca me arrependo. Senhor, perdi muitos amigos. Sempre dou o meu testemunho. Fui convidado para ser pastor de uma cidade, para ganhar no final. Primeiro a pessoa vai voluntário, depois ganha salário. Na época o pastor de lá ganhava 5 mil, hoje é mais. E aí eu ganhando 5 mil. Não adianta eu estar ganhando muito dinheiro e deixar o povo de todo jeito. Glória a Deus, aleluia. Porque eu vou prestar conta com Deus lá no céu. Se eu deixei a doutrina aqui, se vocês estão tudo na doutrina, se eu for embora para o Paraná um dia, mas minha esposa, pelo menos eu deixei a doutrina aqui com vocês. Cremilda está na doutrina, só se desvia se quiser. Mas ela não obedece, porque ela tem que obedecer o homem. Ela vai obedecer na vista do homem, e quando o homem não tiver, ela vai obedecer o pastor dela. Quando o pastor tiver, quando o pastor não tiver, o pastor vai embora, ela não vai estar aqui. O pastor vai pregar em outro lugar, ela não vai estar aqui na guerra de qualquer jeito, não. Sabe por quê? Porque primeiro a gente tem que ter temor a Deus. A sã doutrina não é do homem, é de Jesus. Glória a Deus. Enoque agradou a Deus, igreja. É um tipo de igreja fiel que vai subir. Era tão bom se todo quente vai subir. Era tão bom, cheio de igreja preta, cheio de igreja que tem aleluia, gospel, não sei o que, carnaval gospel, amando o mundo. E a Bíblia diz em 1 João 2,15, não é o mesmo mundo. E a Bíblia diz em Tiago 4,4, adultos não é o mesmo mundo. Como é que pode? Era tão bom se Deus levasse todo mundo que aceitou Jesus e se batizou nas águas. Mas a Bíblia está falando os exemplos. Nós temos que ser que nem Abel, consagrar a nossa vida. Nós temos que ser que nem Enoque, consagrar a nossa vida. Isso não é história. Foram homens verdadeiros de carne e osso que se esforçaram. E naquela época a terra já estava corrompida, sim ou não? Sim.
E hoje a terra está corrompida, amém? Ele alcançou testemunho de que agradava a Deus. Abre a Bíblia, igreja amada. Livro de Gênesis, se eu não me engano é capítulo 5. Veja bem, Hebreus falando de Enoque. Aí o contexto, vai lá também falar de Enoque. Hebreus. Missionária Juscelene, Gênesis capítulo 5, que a igreja querida acompanha, tá bom? A missionária Juscelene não leu ainda, igreja, então vamos ter humildade, tá bom? Sei que vocês estão de parabéns, amam ler comigo, parabéns a todos, mas os irmãos queridos são salvos, não vai deixar entrar nada de mal no coração, vamos ficar felizes pela vida da irmã que está tendo a oportunidade, né? Gênesis capítulo 5, meu Deus, deixa eu ver aqui o versículo, meu pai, eu estava lendo em casa, que antes de eu ler aqui, eu leio em casa, igreja, perante a Deus, versículo 22, Gênesis, mulher de Deus, capítulo 5, versículo 22, está vendo, igreja? É porque nós temos que conhecer a palavra, para nós não estar com a mente dividida, diferente da do pastor. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Versículo 22. Leia até o versículo 24, por favor, serva do Deus Altíssimo. E andou Enoque com Deus. Andou com quem? Com Deus. Ô glória. Depois que gerou Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Meu Deus, quem levou Enoque, igreja? Quem vai te levar um dia? É o diabo? Eita Deus, igreja, glória a Deus, que benção. Tá vendo, amada igreja? Isso aqui é assim para nós. Mas pastor, eu não estou assim. Não se preocupa, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, igreja amada. Ele hoje é amor, é misericórdia. Ele está com os braços abertos. Você vai conseguir. Ele conseguiu. Os apóstolos conseguiu. Os profetas conseguiu. Nós também vamos conseguir. Sabe por quê? O escudo da fé. A fé, a fé, a fé. A fé na palavra de Deus, na voz de Deus. Glória a Deus. Enoque vivia pela fé, sim ou não? Sim. O apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 1, se eu não me engano é versículo 16. O justo viverá da fé. Quem é o justo, Guida? Sou eu. É você, é eu. Justo, justificado pelo sangue de Jesus. Não foi pelo sangue de Abel, foi pelo sangue de Jesus que Deus te justificou, te justificou, te justificou. Apagou o teu passado, apagou o teu pecado. Mas para nós andar em novidade de vida, não pode recuar, voltar para trás mais não. Enoque, amada igreja do Deus Altíssimo, vivia pela fé em Deus. Enoque confiava na sua palavra. Nós confiamos na palavra do homem ou na palavra de Deus? O que o pastor Manuel prega é a palavra do homem ou é a palavra de Deus? Então automaticamente vocês estão confiando na palavra de Deus, que nem Enoque. Enoque vivia pela fé, confiava na palavra de Deus. Enoque confiava nas promessas de Deus. Enoque procurava de toda maneira viver uma vida santa. Está vendo que isso desagrada a Deus? Então sai dessa presença que te desagrada a Deus, homem e mulher de Deus. Não sabe que isso é errado e por que faz? Não sabe, Deus não já falou, Deus não já advertiu, usou A, usou B, usou C, usou o pastor, usou o menor. A pessoa ainda continua no erro. Seja na escola, no emprego, dentro de casa, na vizinhança. É um exemplo, igreja, pelo amor de Deus, o pastor tem que pregar. Para que eu estou aqui se eu não pregar a verdade, se eu não for fiel à palavra, né, amado igreja? Então não era para eu estar aqui se eu não pregar a verdade. Então é isso, igreja amada, noiva de Jesus, você que está aqui, você é noiva de Jesus, você que está ouvindo a palavra, você é noiva de Jesus, exemplo para nós agradar a Deus, porque só vai subir quem agrada a Deus. E quem não sobe, acontece o que com quem não sobe? Acontece o que com quem não sobe? Mais alto, igreja, acontece o que com quem não sobe? É verdade, amada igreja? Mas nós estamos lutando para as almas ouvir a verdade, para entrar, limpar, purificar, santificar. Nós estamos lutando, orando, jejuando, indo atrás, mas chega uma hora que Deus diz, não, agora
Agora eu vou fazer igual o pai do filho pródigo. Vou fazer igual o pai do filho pródigo. Vou sentar e vou esperar. O filho pródigo está vindo ali. É meu filho pródigo. Toma um anel no dedo, meu filho pródigo. Toma uma nova roupa, meu filho pródigo. Toma, toma. Vamos fazer um banquete. Vamos se alegrar. Porque tu estava morto e tu reviveu. Tu estava perdido e foi achado. A festa no céu, Lucas capítulo 15, versículo 7. Por um pecador que se arrepende. Dá tempo dos filhos pródigos vir para a casa do Pai. Vai ter alegria da igreja e do céu para os filhos pródigos. O Pai está esperando. A ovelha perdida, o Pai vai atrás. A ovelha perdida, oh glória, o bom pastor vai atrás. Mas o filho pródigo não. O Pai está esperando. Vem, filho pródigo, eu vou te amar. Eu vou te dar uma nova aliança, um anel no dedo. Eu vou te dar uma nova veste. Eu estou pregando Bíblia, sim ou não, igreja? Sim. Deus abençoe. Você é escolhida de Deus, escolhida de Deus. Jesus está lutando para salvar as almas. Mas é só por meio da palavra. É só por meio da palavra. E a palavra é Jesus. Ele não quer condenar, mas Ele quer salvar. Mas tudo é um conjunto de regras. Tá esses nomes aqui. Tá esses heróis que perseveraram para nós imitar a fé deles. E acima de tudo, a do Senhor Jesus, que foi fiel até a morte, e morte de cruz, amados. Vamos lá falar da vida de Enoque, para nós também andar assim, porque Deus vai se agradar de nós. Enoque se mantinha firme contra o pecado daquela geração. Fiel, a geração pecando e se corrompendo, e Enoque fiel ao Senhor dos Exércitos. Enoque estava firme contra o pecado daquela geração. Enoque era um pregador. Quem quer ser pregador e pregadora da palavra aí, dá um glória a Deus. Se você não quer ser, tem algum problema, né? Porque Enoque era um pregador da justiça. Enoque denunciava o pecado daquele povo e daquela geração. Enoque fazia o quê? Denunciar. E aí? Sabe o que é denunciar? Denunciar é dizer, olha, esse pecado leva para o inferno. Deus, Ele não quer que tu seja da geração de Caim. Duas gerações, a geração de Caim e a geração de quem? O missionário Juscelino, de Sete. E a geração de Sete. A geração de Caim, amando o pecado, a riqueza, as prosperidades, fazendo do jeito que queria fazer. E a geração de Sete, a geração de aleluia, do que nasceu depois de Abel, porque nasceu outro com o mesmo espírito de Abel. Sete. Se eu errar, vocês me corrigem, igreja, por favor. Amada igreja do Senhor, Enoque, glória a Deus, pregava contra o pecado e contra a imoralidade. Enoque advertia as pessoas. Será que nós não estamos fazendo a mesma coisa? Ainda que nós somos mal incompreendidos, mas nós amamos, na verdade nós faz amar. No grande dia as pessoas vão dizer, meu Deus, o pastor era amoroso, pregava assim porque queria me ver no céu. Mas eu não levo ninguém para o céu, quem leva é Jesus. E Jesus também só leva essa pessoa a abrir o coração, a mente, o corpo, a alma, o espírito, nascer de novo e andar na contramão do mundo. Enoque, amada igreja do Senhor, estou pregando devagarzinho porque o pouco que entrar aqui, igreja, santifica o crente. Pregava contra o pecado. Enoque pregava que ia vir um julgamento. Olha, um julgamento, misericórdia, um julgamento. E hoje, vai vir um julgamento para o mundo, igreja, sim ou não? Vai vir um julgamento, está lá nas cartas de Pedro. Fogo e enxofre vai vir na terra. Então Enoque falava do julgamento que ia vir sobre os homens, sobre as mulheres. Judas, versículo 14, lá no final da Bíblia. Judas, versículo 14. Irmã Mirelle não leu ainda não? Jesus, nós não podemos esquecer dessa noiva de Jesus. Judas, lá no final da Bíblia. Não tem capítulo. É só o versículo 14 e 15, ó.
Como é lindo o texto e contexto, né? A gente vai, você vai ler em casa, você vai ser um pregador da palavra aqui um dia, aí você vai pegar a sua Bíblia que tem também lá o texto e o contexto, você vai ler todo esse assunto, esse tema aí, o mesmo tema, e aí você anota num caderno, numa folha, e nem só anotar, o Espírito Santo vai fazer você lembrar do que você leu. Vai ter coisa que não vai precisar você nem ler, vai estar dentro da tua mente, do teu coração, e tu vai, quando tu for pregar, tu vai falar só palavra. Olha aí, ó, o servo Deus vai falar, Judas, versículo o quê? Esse Judas não era Judas Iscariote, era Judas, irmão de Jesus, porque quando a irmã Maria casou, teve filho, teve Jesus, ela teve mais filho. Ela não é virgem, que nem as religiões estão dizendo, ela teve mais filhos e filhas. Leia, filha, Judas era irmão de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. E destes profetizou também Enoque, desses também profetizou quem? Adão, dizendo, eis que o vinho do Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo com todos e condenar eles todos os ímpios, por todas as suas obras. Está vendo? Impiedade é pecado. Impiamente cometeram, está vendo? E todas as palavras de quem? Que os ímpios pecadores disseram contra quem? Deus te abençoe, filha. Está ouvindo, amada igreja? Está vendo, meus amados, como nós temos que ter esse santo temor e reverência? Olha aí, ó. Judas, o irmão de Jesus, não foi o que traiu Jesus, ó. E destes profetizou também Enoque. Quem foi que profetizou? Enoque. Louvado seja Deus. O sétimo depois de Adão, está vendo? O sétimo depois de Adão, dizendo o que é que Enoque dizia. Como é que eu sei? Meu Deus, eu não estava na época de Enoque. Como é que eu sei? Pela Bíblia, madrinha, pela palavra de Deus. Olha o que Enoque falava naquela época, ó. Dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Ou seja, os crentes que obedeciam, que viviam em santidade. Para quê? Versículo 15, para fazer juízo. Era para fazer o que, igreja? Juízo contra todos e condenar. Enoque falava que Jesus ia fazer juízo contra os ímpios e condenar eles. Fazer o que com eles? Eles ouviram a palavra de Deus através de Enoque, sim ou não? Sim. Mas eles não deram ouvido a palavra de Deus na boca de Enoque, sim ou não? Sim. Olha só. Para fazer, versículo 15, para fazer juízo contra todos e condenar. Agora já era para condenar. Aqui é interessante estar falando aqui é da vinda de Jesus, viu, igreja? Condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras. Obra de Caim, igreja. Entendeu? Obra de impiedade, pecado, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras. Eles falavam duro contra Enoque, sim ou não? Eles falavam duro contra o santo homem de Deus, Enoque. Enoque agradava a Deus. Deus se agradava de Enoque. Enoque andava com quem? Com Deus. Glória a Deus. Por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Dói na alma, igreja, o mundo não querer saber da pregação do homem de Deus. Dói na alma o mundo rejeitar a palavra de Deus. Só ela quem poderia salvar, mas a raça humana está rejeitando. Ainda falando de Enoque. Enoque, igreja do Senhor, agradou a Deus. A vida de Enoque, igreja do Senhor, era mensagem espiritual, agradava a Deus. Enoque honrou a Deus. É isso que tem que entrar na tua vida e na minha vida. Honrar ao nosso Deus. Enoque honrou a Deus. Enoque agradou a Deus. Enoque, aleluia, igreja do Senhor, não provou a morte, foi arrebatado, não foi condenado. Então, igreja, você, igreja amada, eu, igreja amada, os crentes de hoje, de agora, tem que tomar a vida de Enoque como um exemplo, porque você e eu, nós de igual modo estamos no meio de uma geração ímpia, de uma geração má que não quer saber de Deus, que não quer saber de doutrina, que quer viver nos seus pecados, que quer viver fazendo a sua vontade. Eu e você, igreja, nós estamos andando com Deus. A pergunta é essa: quem é eu e você lá no quarto? Quem é eu e você no
no emprego, quem é eu e você quando ninguém vê, quem é eu e você, quem é eu e você, igreja amada, quando não estamos na igreja, igreja amada do Senhor, a nossa boca, o nosso lábio, os nossos olhos, quem é nós? Nós estamos vivendo como? Nós estamos no meio de uma geração má, a geração é ímpia, eles zombam de Deus, eles zombam da doutrina, eles não querem saber do Senhor, eles dizem que nós somos o que de cafona e quadrado, mas nós estamos que nem Enoque, vivendo a doutrina, a santificação do corpo, da alma, do espírito. Nós reprovamos o pecado, nós advertimos as pessoas do pecado que leva para o inferno, nós pregamos porque queremos ver as pessoas no céu, nós estamos advertindo, nós somos porta-voz de Deus, nós somos profeta que nem Enoque, nós, igreja querida do Senhor, estamos advertindo as pessoas para fugir da ira de Deus, para fugir da ira de Deus. Nós estamos esperando a segunda vinda de Jesus para nos levar para o nosso céu, para nós estar com Jesus para sempre, que nem Enoque, que nem Abel. Enoque advertia, e a igreja primitiva também advertia, os discípulos de Jesus advertiam, e a igreja que vai subir para o céu tem que advertir também, porque não é uma invenção do homem, é a Bíblia. Abre a Bíblia em Atos 3:19. A ovelha Cremilda já leu? Não? Obreira Cremilda, valorosa que nem Enoque, dedicada na casa de Deus. Atos, amada igreja, 3:19 e 20. Atos capítulo 3, versos 19 e 20. É isso que Deus quer, eu não estou inventando nada. É só isso que Deus quer de mim de você. Atos dos Apóstolos 3:19. Amada igreja. Fala a igreja para o Senhor. Amém. Arrependei-vos, convertei vós para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Até o 20, filha. E envie ele a Jesus Cristo, que já deste vós foi pregado. Deus te abençoe, ovelha valorosa. Sabe quem foi que pregou esta palavra, amada igreja? Foi Pedro e João, igreja. Jesus, aleluia, usou Pedro. Pedro, no capítulo 3, ia para a igreja orar 3 horas da tarde no sol quente. Quantos não tem mais essa coragem? No sol quente. E o mendigo, o coxo, pediu esmola. Ele disse: olha para nós. Botou a mão no bolso. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Oh, glória a Deus. Quem se levantou do pecado pelo nome de Jesus? Quem se levantou? Quem estava atrofiado? Quem estava no caminho errado? Quem estava aleluia, morto espiritual, mas ouviu o nome de Jesus, ouviu a pregação e se levantou. Levanta e anda para fazer a obra. Levanta e anda para fazer o ID. Levanta e anda para pregar o arrependimento. Levanta e anda para pregar o que Enoque pregou, para pregar o que Abel pregava para o seu irmão. Levanta e anda para pregar o que Pedro pregou. Deus te escolheu foi para pregar, foi a verdade. O que é que eles pregaram aí, que a ovelha Cremilda leu? Arrependei-vos. Jesus pregou arrependimento, sim ou não, igreja? Está lá em Marcos 1:15, Jesus pregou o arrependimento. Quem é eu e você para não pregar o arrependimento? Arrependei-vos, pois, e convertei para que sejam apagados os vossos. Eles crucificaram Jesus, e mesmo assim Jesus querendo salvar, usando os apóstolos, usando a igreja. Arrependei, para ser apagado os teus pecados, e venha os tempos do refrigério. Sabe que tempo é esse? É o tempo da presença de Deus, o Espírito Santo entrando na tua vida. É a paz, é a alegria do Espírito Santo. É isso que Deus quer dar, é o perdão de pecado. O único caminho é Jesus. E os macumbeiros, os feiticeiros, os da religião tem que entender, só quem salva é Jesus. Arrependei-vos e convertei-vos. Converter de quê? Dos maus caminhos. Tudo que desagrada a Deus tem que se converter para subir para o céu. E vem um tempo do refrigério, e envie ele a quem? A presença de Jesus. Deus determinou que ia abençoar o seu povo com o derramamento do Espírito Santo, com a presença de Deus. Só se arrepender que vai ter a presença de Deus. Eles tinham que se desviar dos seus pecados, a geração perversa, se converter e voltar para o caminho de Deus e andar na doutrina.
Ouvir o que Jesus fala, igreja, é o que nós estamos ouvindo hoje. A palavra de Deus é Jesus. Está vendo, igreja? Falta 2 ou 3 para 9 horas, graças a Deus. Nem falei dos outros, mas eu tenho certeza que se eu e você for humilde, nós vamos sair daqui com a posse da vitória. Nós vamos sair daqui, eu vou ser mais crente. A partir de hoje Satanás não me domina. A partir de hoje ele não entra no meu coração, nem na minha mente. Não vai ter dúvida, eu vou obedecer, eu vou andar na regra, eu vou me esforçar para andar que nem Enoque. Eu vou me esforçar, Senhor, tem misericórdia de mim. Me perdoa, me perdoa. É isso que Jesus quer de nós, é isso que Ele quer de você, igreja amada. Não tem dúvida, é isso que Ele quer de você, igreja amada. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Amém. Enoque foi transladado porque andava com Deus, como você já sabe. A igreja que vai ser transladada, que vai subir, que vai ser arrebatada, é a igreja que anda com Deus. Igreja que ama o mundo, não vai ser arrebatada. Igreja que quer fazer a sua vontade, não vai ser arrebatada. Eu digo isso na autoridade do Espírito Santo. Ninguém se aproxima do Pai sem ter fé e sem crer na palavra dele. Ninguém vai andar com Deus. A Bíblia diz em Amós capítulo 3, versículo 3: andarão 2 juntos se não tiveres de acordo? Não andará nunca se não tiver de acordo. É a Bíblia que diz. Então também não tem como andar com Deus se não tiver de acordo. Se nós não demonstrar fé, fé que tem obediência. Deus é soberano, Ele age como quer, igreja amada. Mas Ele chamou Enoque para perto dele. Ele chamou Enoque, Enoque andou com fé, obedeceu. Sem fé nós não podemos agradar a Deus. Olha aí, igreja, agora a confiança de Noé. Olha a confiança de Noé. Jesus se referiu aos dias de Noé. Jesus falou também. Como é que está escrito lá em Gênesis capítulo 6? E agora Jesus fala a mesma coisa, igreja, porque o Espírito Santo testifica. Jesus falou da época de Noé. Jesus falou, aleluia, que o povo, aleluia, não ia dar mais ouvido à palavra de Deus, à sã doutrina. Jesus falou que a geração de Noé, aleluia, é igual à geração de hoje, é semelhante. Nos dias de Noé já se vivia um povo no hedonismo. E eu dizia, Senhor, o que é hedonismo? Aí eu pesquisei no Google, o que significa hedonismo segundo a Bíblia? Hedonismo. Hedonismo, eu botei aqui de caneta, ó, significa a pessoa ser egoísta, busca egoísta, ser uma pessoa que busca os seus prazeres desordenados, busca por prazeres terrenos, busca por posses e pessoas, tudo que tira da presença de Deus. Isso é hedonismo, busca egoísta. Entendeu, igreja? Agora, era assim o povo de Noé e assim o povo de hoje. Não vai dar tempo, mas isso aí está lá em Mateus 24, que você já conhece. Você que vai pregar a palavra lá fora ou na igreja um dia, Mateus 24, o próprio Jesus vai estar lá falando em Mateus 24, 37. A minha vinda será como nos dias de Noé: comiam, bebiam, casavam, estavam em casamento, e veio o dilúvio e matou a todos. Ou seja, busca egoísta. Deus não estava no negócio, buscava tudo que desagradava a Deus. Hoje é assim ou não é a mesma coisa, amada igreja? Isso. Eles não perceberam, na época de Noé, não perceberam. Ninguém ia conseguir ouvir a voz de Deus. Noé pregava e eles não ouviam a voz de Deus. E hoje o pastor está pregando, a ovelha está pregando, a criança está pregando, o jovem está pregando. Prega através de um louvor, prega através de uma oração, prega através de uma profecia, prega através de uma revelação, prega através da Bíblia que nunca falha. E o que é que o povo está fazendo? Trancando o coração, trancando, endurecendo. Aleluia, está do mesmo jeito. Não ouviam a voz de Deus, só ouviu Noé, aleluia, a sua esposa, os seus filhos e as suas noras. Hoje não é diferente. Tu está pensando que aquele filhinho, aleluia, que está lá, se Jesus voltar, que está no caminho errado, não deu ouvido a palavra, aleluia. Tu tem uma filha que obedece, tu tem um filho que não obedece. Tu está pensando que Jesus é bonzinho, vai salvar todo mundo, vai passar a mão na cabeça, ainda que tu ama o filhinho rebelde, mas vai para o inferno se morrer do pecado. Enoque pregou, eu posso pregar também? Noé pregou, eu posso pregar também? Pedro pregou, posso pregar também? Se arrepende dos seus pecados, irmã Graciele. Se tu morrer assim, tu vai para o inferno. Será que não pode pregar, não? Não pode? Pode, porque a palavra nos dá autoridade para pregar. Mas hoje ele é amor, hoje ele quer te salvar. Aproveita a oportunidade. Esse é o evangelho, igreja.
Evangelho de amor. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Como é que vai ser liberto se não ouvir a verdade? Não é, igreja amada? Vou ter que terminar, está tão boa a palavra. Então, amada igreja, naquela época não ouviram a voz de Deus, só quem entrou na arca. Hoje não estão ouvindo a voz de Deus. A arca hoje é a igreja, é o próprio Jesus convidando. Glória a Deus, aleluia. Não perceberam? Quando ninguém conseguia ouvir a voz de Deus, Noé ouviu. Quando ninguém consegue ouvir a voz de Deus no dia de hoje, você está ouvindo. Você que está aqui agora, você é preciosa, é precioso. Você é a menina dos olhos do Senhor. O Senhor já fez tudo por você. Ele sofreu na cruz, Ele sofreu por você. Então se esforça mais um pouquinho, agrada mais um pouquinho. Eu sei que o pecado às vezes quer vir, mas tu vai vencer pela palavra, pela oração, pelo jejum, pelo temor a Deus, pela obediência. Não tem derrota, igreja, não tem. Oh, pastor, é difícil, eu não consigo. Não conseguem porque não faz o que manda Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas é acrescentado. É só Deus ser tudo na nossa vida. É só Deus ser a primazia na nossa vida. É só o mandamento dele estar dentro de nós. É só a palavra dele estar dentro de nós. Mas o diabo quer te distrair. O diabo quer me distrair. O diabo quer distrair os crentes. Crente distraído não vai ouvir a voz da trombeta. O arrebatamento vem aí, noiva do Cordeiro. Seja como Enoque, seja como Abel, seja como Noé, igreja amada. Louvado seja Deus. Mas não, irmão. Na nossa própria família, não é você. Na nossa própria família, na família, estou falando da família de sangue. Os que são, igreja, contra nós é os primeiros a falar mal de nós. Eu estou falando da família, pelo amor de Deus. Até crente da nossa família. Eu estou falando dos crentes, da própria família. É os primeiros a abrir a boca para falar mal de nós nas escondidas. Eu estou falando da família, de crente. Pelo amor de Deus, não é você não. Mas se você falou, Jesus está aqui para perdoar. Estou falando de crente mesmo, da família de sangue. É os primeiros, irmão. Se você fala pouco, fala mal. Se você vive no quarto, fala mal. Se você evangeliza, fala mal. Se você dá sopa para o pobre, fala mal. Se você dá pão para o pobre, fala mal. Se você não faz nada, fala mal. É melhor fazer a vontade de Deus, que nem Abel, igreja. Faça a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Vão falar de nós de todo jeito, mas o importante é você estar na verdade, minha irmã e meu irmão. Venha para a verdade, fique na verdade, esteja na verdade, imite a palavra de Deus, meu querido e minha querida. Glória a Deus, aleluia. Jesus não quer perder ninguém para o demônio e para o inferno. É as pessoas que vão, eu quero ir para o inferno, eu quero pecar, eu quero olhar para o que não presta, eu quero pecar com o meu corpo, eu quero pecar, eu quero estar na rodinha do escarnecedor. É o povo que vai, o diabo não está tendo mais trabalho não, é o povo que vai, que livre espontânea vontade, conhecendo a verdade. Meus queridos, minhas queridas, glória a Deus, vou ter que terminar. Meu Jesus, faltou tanta coisa. Faltou falar da obediência de Abraão. Após ter falado sobre Abel, sobre Enoque, sobre Noé, agora quem escreveu o livro de Hebreus fala sobre a fé de Abraão. Todos os nomes são citados, mas Abraão foi o pai na fé. Eles criam em Deus, sim ou não? Os judeus criam em Deus, sim ou não? Mas eles falavam bem de Abraão. Abraão é o nosso pai da fé. Os que perseguiam Jesus, os que perseguiam Jesus, aí estava perseguindo Jesus, Jesus disse, olha, vocês estão me perseguindo. Jesus falou lá no livro de João, se não me engano, é capítulo 6, meu Deus. Vocês têm um pai da mentira. Ele mentiu até hoje. Aí, sabe o que Jesus falou? Olha, Abraão, Jesus falou de Abraão, Abraão viu a minha glória e se alegrou. Sabe o que eles falaram? Jesus, tu não tem quantos anos? Tu não tem nem 50 anos, Jesus. Tu está dizendo que Abraão te viu. Está vendo aí, Abraão pela fé viu a glória de Jesus. Meu querido e minha querida, pelo amor de Deus, não deixe o diabo lhe enganar, não deixe a carne enganar. Esteja aqui, ajude essa obra, ajude essa igreja de doutrina. O pastor Vanstrovão, ele paga preço, ele sofre, ele é caluniado, ele é apredejado por causa dessa doutrina. Então, minha irmã, vem para a arca, vem, meu irmão, dá tempo. O pastor vão falar mal de mim, eu não estou na posição, e A, B, não, minha
irmã, ele quer o pecador mesmo, vem de qualquer jeito, vem de todo jeito. Aí ele vai lavando pela palavra, ele vai limpando pela palavra, pelo sangue de Jesus, pela fé, pela obediência, e você vai virar um crente fiel. Mas o problema é que a maioria do povo, o povo que se dizia, o povo que está no mundo, eles amam mais o que agrada ao corpo, o que agrada a alma, o corpo que agrada os seus prazeres, igreja. É muita coisa nojenta que prende as pessoas, e o pior é que a pessoa começa a se entender mais, não vai conseguir dar ouvido à palavra, à voz do Espírito Santo. Mas olha como ele é maravilhoso, o Senhor Jesus. Ele está aqui, abrindo a tua mente, abrindo a minha mente, abrindo o teu coração, abrindo o meu coração. Ele está aqui para santificar, para lavar, para purificar. Não tem como ir para o inferno, só vai para o inferno quem quer, igreja. Glória a Deus, aleluia. Vou terminar porque já é 9 horas. Meu Deus, logo uma hora passou, 9:08. Então que a gente faça como Abraão. Abraão, igreja do Senhor, foi chamado por Deus. Você também foi chamado por Deus. Bota na mente, você é escolhido, escolhida por Deus, que nem Abraão. Abraão foi chamado por Deus. E os cristãos têm que seguir essas mesmas pegadas. Abraão obedeceu sem ver. Ele creu. Nós temos que obedecer. Está mandando, o pastor está mandando, eu obedeço. A palavra está mandando, eu obedeço. Abraão creu, Abraão obedeceu sem ver. Abraão é um tipo de obediência que nós temos que imitar. Obediência, uma fé, amigo de Deus. Glória, olha só, Enoque andou com Deus. E Abraão, amigo de Deus. Olha como Deus quer. Eles têm prazer em dizer: olha, minha igreja Ademiel é minha amiga. Eles são meus amigos, porque eles estão fugindo do pecado, estão fugindo da imoralidade, estão fugindo do mundanismo. Eles estão no mundo, mas não estão se contaminando. Eles estão obedecendo a doutrina de antigamente. Eles estão fazendo a diferença. Antigamente andava assim as mulheres de Deus, antigamente andava assim os homens de Deus. A Ademiel está andando também do mesmo jeito de antes. Eu me agrado da minha igreja. Olha o cabelo delas, que cabelo lindo, que cabelo grande. Olha a roupa, é noiva, é presente. Presente só presta se estiver embrulhado. Presente só presta embrulhado. Tu é presente de Deus. Tu é presente de Deus. Agrada, fica de pé. Agrada, 9:10, fica de pé, igreja amada. Quem vai agradar a Deus? Quem vai agradar a Deus? Então na oração tu vai pedir, não tem erro. Pastor, o que é que eu falo? Você vai botar em prática. Na tua oração tu vai lembrar da Bíblia. Eu não aceito quem lê a Bíblia hoje aqui e amanhã não saber de nada do que leu. Quando for orar, não lembrar dessa palavra. Na oração tu vai lembrar dessa palavra. Já louvaram a Deus e oraram pelos dizimistas? Não. Vamos ficar de pé, apresenta a tua oferta que nem Abel. Se não tiver, oferece o teu corpo que nem Abel. Isso, glorifica a Deus, agradece a Ele. Porque olha, tu estava no erro, eu estava no erro, mas Deus foi misericórdia, igreja. Bendito Deus e Pai. Cadê a igreja que ora? Eu gosto de ouvir a voz da igreja. Quanto mais Jesus, eu gosto de ouvir a voz da igreja. A não ser que ninguém tomou café, nem almoçou e nem jantou. Quem está no jejum 100% não consegue falar mesmo não. É igual, mano, no Espírito. Mas quem fala com Deus? Quem fala com Deus aí? Quem fala com Deus? Quem fala com Deus? Quem quer ser amigo de Deus, quem quer andar com Deus, quem quer ser transladado, quem quer ser arrebatado. Senhor, meu Deus e meu Pai, olha aí a criança te dando glória, olha aí a jovem te dando glória, olha aí a senhora, o senhor, a idosa. Senhor, agora nós vamos apresentar a vida financeira. Essa irmã vai apresentar a vida financeira, Senhor, porque na palavra, na oração do pão nosso, foi o Senhor que nos ensinou. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, nos dá o pão nosso. Abençoa o pão dele, abençoa o pão dela, abençoa o trabalho dele, o trabalho dela, abençoa a vida financeira, material, porque nós estamos buscando o teu reino, Senhor. Nós estamos buscando o teu reino, mas nós temos que pedir também o pão, porque o Senhor ensinou. Manda providência, Jesus, manda providência, ajuda ele, ajuda ela, dá providência, queima o devorador, o migrador, queima o devorador, Pai. Abre porta de emprego, Pai, supra a necessidade, ajuda esse escolhido, é pela fé, estamos vivendo pela fé, Senhor. Somos provados, mas é pela fé. Ninguém aqui vai abandonar o Senhor, ninguém aqui vai sair da sã doutrina, porque a palavra está me ensinando, a palavra está ensinando essa escolhida. Aonde chegar a palavra, entra, renova ele, renova ela, aumenta a fé dela, vai abençoando agora, Pai, a vida financeira. Muitos milionários não ajudam o necessitado, muitos, meu Pai, rico e poderoso, mas aqui está uma igreja, Pai, que quer ajudar o necessitado. Aqui ninguém ajuda para aparecer, Senhor, a gente ajuda porque é a palavra, a gente entrega alimento no mendigo, porque a gente vai pregar, é a palavra, viu? Seu fofoqueiro que está do outro lado da linha, nós estamos evangelizando, tu tem que ficar feliz, porque a Ademiel está fazendo a obra de Deus, amém? Que nem nosso pastor Vansovão. Então, igreja amada, Pai, abençoa o teu povo nos 4 cantos da terra, em nome de Jesus, diga amém. Multiplica, Senhor, multiplica A farinha da minha panela, o azeite da minha
5 pães e 2 peixinhos, 5.000 alimentos. Quem crê na provisão de Deus, dá glória a Deus. Mas dá glória quando for provado também. Dá glória na prova também. Amém, amados? Deus abençoe a igreja amada, orar por nós. Está chegando o dia 8, que a gente vai pregar lá. Pelo amor de Deus, ninguém falte. O cartaz já está feito. Divulgue no cartaz. Você tem o zap. Está lá no grupo que você está da nossa igreja em Petrolina. Pegue, copie, cole. Você bota no seu WhatsApp. Divulgue o evangelho. Sexta-feira, presbítero Josiel estará aqui pregando a palavra de Deus. É o Bequemida fazendo a primeira parte. Amém? Do mesmo jeito, amém? Ele vai estar aqui pregando. Dê as oportunidades normal. Depois, do mesmo jeito, depois passa para o pregador, presbítero Josiel, amém, igreja, que vai estar aqui sexta-feira, para a glória de Deus. Vocês olhem por nós, vamos sair cedinho para ir para o Piauí, sexta-feira, jejum, amada igreja, faça um jejum essa semana, jejum em prol da obra, porque quando as pessoas aceitaram Jesus lá, foi porque você também jejuou, foi porque você orou pelo pastor, então você não foi, mas você fez missão, você ajudou orando. Missões se faz ajudando com os dízimos, missões se faz orando, e missões se faz indo com os pés até o lugar. Amém, igreja? Deus abençoe cada irmão que ajuda esta obra. Nossa irmã Eli, hoje eu descobri que eles querem vir para cá no mês 7 também, Eli, mas já vai vir melhor, já vai vir liberto para a glória de Deus. Tu orou e valeu a pena. Querem fazer um culto de ação de graça aqui, igreja. Olha, tu vai participar do banquete, valeu a pena tu orar por eles. Ele disse que orou no mês 11, se eu não me engano, que queria fazer um culto de ação de graça, e pronto, a esposa dele depois, e eles querem vir para cá. Ele disse, pastor, nós estamos lá, nós estamos em São Luís do Maranhão, mas a nossa igreja, a DML em Petrolina, nós vamos aí fazer um culto de ação de graça. Quem quer comer bolo? Quem quer tomar refrigerante com saúde, com vigilância? Quem quer comer, sei lá, um arroz cheio de comida, de carne, que ela falou? Quem quer? Então continua dando pelo próximo. É culto de ação de graça. Em tudo dai graça, em tudo a gente agradece. Não é em vão o teu esforço e o meu esforço. Amém, igreja? Bota a mão no peito, bote a mão no peito agora. Eu vou orar por você agora. Faça um pedido a Deus agora. Isso, Pai Celestial. Eu oro por teu povo. Eu peço pelo teu povo, Senhor Jesus. Senhor, a tua palavra foi lida. Não deixa a palavra cair por terra, Pai. Que entre no coração, na mente, na medula, na junta. Que essa palavra venha fazer morada. Que nós venha vigiar, Pai, agora quando vier o pecado e a tentação. Porque nós somos perfeitos, Pai, somos falhos. Mas ajuda essa irmã a vencer. Liberta quem precisa de libertação. Dá vitória a ela, a sua casa, a sua família. Não deixa nenhum se perder, Senhor. A igreja, Senhor, está aqui amando os pecadores, Senhor, e pregando o evangelho de salvação, de arrependimento. Espírito Santo, leva a tua filha em paz, o teu filho, dá saúde e dá vitória. Ajuda a tua igreja, Pai, a permanecer firme, fiel e constante, esperando a tua vinda e consagrando o corpo, a alma, o espírito e a veste. Eu te peço, meu Pai, enche a igreja de temor, de obediência, de santidade, Senhor, que a tua igreja venha estar sempre ligado nas coisas do reino. Eu te peço, meu Pai, onde tiver um escolhido, uma escolhida do outro lado, abençoa todos, abençoa, leva em paz, que a tua bênção esteja sobre nós e sobre eles, em nome de Jesus. Quem quer assim diz amém. Levanta as duas mãos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai Celestial e a divina consolação do amigo fiel Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. E todos gritam amém. Abraça essa irmã, abrace, dê a paz para esse irmão, igreja. A palavra de Deus foi lida, foi falada. Você não pode perder, porque a palavra é a verdade. Ande na palavra, que você é mais do que vencedor, ande pela palavra, ela é o teu guia, o meu guia, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, que é maior do que o de Abel. Senhor,